Capítulo X. O assírio Sesabiche. Os abramis ortodoxos ODNO-Raides. Em 2200 a.C., um imperador radical, Nino, apareceu. Ele inaugurou no mundo essa espécie de anarquia do alto, esse poder arbitrário, aquele governo geral pela força das armas, que Moisés denunciou sob o hierograma de Nimerod, e que, até hoje, ainda governa o conjunto de nossas sociedades. Ninus, em caudais, Ninoia, a descendência do ser absoluto, simbolizava seu orgulho no nome que ele deu a si mesmo. Protótipo do absolutismo político, oferecia ao povo sua pessoa como diretamente investida de um direito divino de submetê-lo pela força à sua vontade, sem submeter-se a uma autoridade diferente de seu poder e superior a ele. Essa autoridade, de fato, não está nas nuvens, nem em nenhum céu físico, externo ao homem. Está na alma e no espírito humanos, onde quer que a ciência e a sabedoria residam. Ainda está na íntegra da assembleia dos corpos docente, religioso, civil e militar. Assim, como diz Moisés, não há blasfêmia mais execrável do que a do anarquista coroado, que cobre sua iniquidade governamental com a hipocrisia de um direito divino. O direito divino estava então nos dois primeiros concílios de Caldeus, nos da Índia, e finalmente no soberano pontífice retirou-se com seus colégios eruditos para as montanhas do Himalaia. Mas o primeiro cuidado do déspota foi pisotear os dois colégios para libertar-se da autoridade que, por Deus, tinha o direito de controlar seu poder arbitrário. A partir de então, conseguiu escravizar impunemente o terceiro concílio e, com isso, sufocar as liberdades públicas e espremer a economia social até o ponto de sangue, para extrair dele o imposto permanente, a condição cesariana do exército permanente. Além disso, seguindo o eterno laço dos despotas, ele novamente tirou dos dois primeiros conselhos o direito de designar para cargos públicos os laureados do exame. E assim o poder político sem autoridade tornou-se o maior agente da corrupção moral do povo, o foco de todas as ambições anormais, de todas as capitulações de consciência, de todas as servidões. Então, livre de todas as barreiras intelectuais e morais, Ninus governou sua nação despoticamente e praticou em relação a outras nações e outros governos a iniquidade internacional e intergovernamental que, a partir dele, e graças a ele, rege a vida das sociedades humanas até hoje. Em seu próprio país, para apagar até mesmo a memória da antiga sinarquia teocrática, ele suprimiu o nome de Caldeus, e o substituiu pelo de Assur, o Senhor Majestade. Naturalmente esse senhor era ele. Ele se declarou de fato filho de Baal, para interpretar sua comédia de direito divino diante das populações ingênuas. Mas Deus é uma palavra de 4 letras, Baal é um hierograma de 3 letras, e se não lhe acrescentarmos um sentido absolutamente científico, tendo suas consequências geométricas da teogonia à ciência social inclusive, podemos dizer, como Shakespeare, destas palavras, 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 palavras. Agora, vimos o significado que Han tinha adicionado ao NQNJ sagrado da divindade. Era nos templos a síntese de todas as ciências divinas, universais, humanas e naturais. Ao mesmo tempo, ela era a lei e a lei, que os romanos, plagiadores dos etruscos, não definiriam de outra forma. Além disso, essa sabedoria, essa ciência total, essa lei, teve seus representantes nos 2 primeiros conselhos. Deixemos, pois, que Nino se chame filho de Baal, tanto quanto quiser. O nome de Baal, como ele o entende, significa anarquia e o bom prazer de Ninus. Foi ele quem fez a tentativa de uma síntese da lei de Touro, cuja impotência foi marcada pelo gnomo inacabado conhecido como Torre de Babel. Acreditando ser chamado para reviver o império de Han, apenas por sua energia e pela força de seus exércitos, ele começou sua violenta carreira com um destacamento militar até então inédito traçando o perfil da teimosia dos bodos da Arábia contra todas as inovações que o cisma de Irshou tinha ido para o Jude. Ele fez um tratado de aliança ofensiva e defensiva com seu rei, cujo nome, Ariaeus, simbolizava a intransigência com a nova lei trinitária de Krishna. Em seguida, ele correu à frente de suas tropas contra a Armênia, que era governada por Barzãs, rei da justiça, sujeito ao tribunal de Kusha. 11 saquearam as cidades daquele país, para aterrorizar o povo, e quando foi vitorioso sobre a última resistência, exigiu um tratado de Barzanes, pelo qual aquele rei se comprometeu, com Ariel, a fornecer-lhe todos os seus homens capazes. Foi então que, à frente de exércitos cada vez mais consideráveis,
ele novamente correu contra a mídia, da qual Farno era o rei da justiça. Vitorioso, tomou a rainha, seus 7 filhos e o próprio rei, a quem havia crucificado. Ele montou uma de suas criaturas como sátrapa e correu para o Irã. Esta chave de origem da Índia, uma vez arrebatada por ele dos 2 concílios restabelecidos por Zoroastro, privou aquele infeliz país de seu nome sagrado, e deu-lhe o da Pérsia. Sua fúria, ciosa de todas as restrições, era furiosa contra a autoridade que Zoroastro, 10 séculos antes, havia restabelecido e colocado no poder real. É por isso que ele suprimiu Mahavod, isto é, a autoridade dos 2 primeiros concílios sobre o poder da fé da justiça. Transformando os corpos docentes, religiosos e civis, sacramentais e jurídicos, em funcionários públicos e, consequentemente, em instrumentos políticos, instalou vice-rei sob um nome falso, a fim de jogar diante dos ignorantes a comédia de uma aparente conformidade com o caráter sinárquico das antigas monarquias. Na verdade, seus pechadias, os chamados justiciaris, eram apenas seus simples executores. Eles reinaram até Kai-Khosru, de quem fazemos Ciro. Então Nino empurrou seus exércitos inchados pelo Turan, no Kuru e no Varaha, inchados com mercenários toranianos e sulnares dos celtas europeus de Thor. Assim, tomou os santuários de Pagnia, através de todas as colônias de Ares, e dominou militarmente os povos, do Cáucaso aos Balcãs, dos Balcãs aos Alpes da Ligúria e à Espanha. Foi então que, após o colapso de todas as tiaras e coroas, após a redução à servidão militar dos povos desarmados das instituições que os protegiam, um imenso grito de dor e reprovação subiu ao soberano pontífice que se refugiara no Himalaia. Essa autoridade social suprema, embora enfraquecida, não hesitou em chamar esse formidável anarquista de volta ao seu dever. Uma repreensão formidável ressoou da Índia ao Egito e à Etrúria, passando por todos os santuários do antigo reino de Ares. Mas o crime segue de perto na esteira da arbitrariedade, e Nino, longe de se curvar à suprema majestade da ciência social e da consciência, voltou às pressas para a Síria, arrastando consigo os inúmeros exércitos de seus aliados turanianos e europeus, que ele se preparou para lançar sobre a Índia. A morte o advertiu, o apodera-se da alma desse assassino do povo, deste primeiro conquistador político, deste primeiro imperador arbitrário, e levou-o para a balança da justiça eterna. Tal, depois de Irshou, é o primeiro adversário do reino de Deus na Terra, a primeira energia descontrolada e sem lei que deprimiu o corpo espiritual do Estado social, contaminou o governo geral do globo, eclipsou o rosto, pisoteou a representação teocrática do bispo. Sua esposa perseguiu seus desígnios, mas com uma alma mais brilhante. Semiramis foi de Sebactra. A lenda quixotérica diz que ela foi criada por pombas, o que significa que ela era uma sacerdotisa de um colégio de iniciação feminina. O chefe deste colégio chamava-se Sima, e pertencia ao esoterismo mitraico, onde as mulheres guardavam seus mistérios juníacos. Foi ele quem mostrou Semiramis a Menóis, o grande chanceler de Nino, que se casou com ele. Tesias, e depois dele Diodoro Sículo, preservaram a memória do papel considerável que ela desempenhou na captura de Bactra. O exército de Nirius contava com quase 2 milhões de infantaria, mais de 200 mil de cavalaria e mais de 10 mil carros de guerra. No entanto, Bactra, defendido pelo rei da justiça Oxiartes, resistiu até que Semiramis assumiu o comando das tropas de cerco. Foi então que, transportado com entusiasmo por sua beleza, sua coragem, sua genialidade e a extensão de seu conhecimento, Ninus desejou se casar com ela e ofereceu o divórcio. Em Menones, com sua própria filha, Sosane, para sua esposa. Menones enforcou-se, e Semiramis tornou-se imperatriz da Síria. Antes de deixar Ninus ir prestar contas ao Deus social do céu e da terra, desejo dizer algumas palavras necessárias em seu túmulo. Este César era certamente um grande homem, mas isso não é suficiente para fazer a humanidade feliz, nem para governá-la com sabedoria e ciência, pela simples razão de que a política pura, monárquica ou republicana, é radicalmente impotente ali. Em vez de estar à frente de um império arbitrário, suponhamos que Ninus estivesse à frente de um império arbitral, como magistrado supremo dos reis da justiça, como primeiro presidente da Corte de Apelação de um direito internacional preciso, suas grandes qualidades teriam recebido todo o seu alívio, e seus grandes defeitos, mesmo seus crimes, não teriam podido ocorrer. Tendo acima dele uma verdadeira autoridade,
ela própria apoiada pela moral universal dos governados, Nino teria sido um gênio absolutamente benéfico, pois ele teria fixado sua grandeza, não em fazer sua própria vontade, mas em aplicar a sabedoria e a ciência ao governo geral do mundo, bem como ao de seu país. É por isso que repito aqui o que tantas vezes disse no Mismin dos Soberanos. Em questões orgânicas de tamanha importância, atacar a pessoa dos soberanos é faltar à ciência e à sabedoria. Devemos fazer como os Abramidas, como Moisés, como os 2 primeiros concílios de todo o Velho Mundo, devemos endireitar a hierarquia de funções, arrancar a autoridade do compromisso do poder e colocá-la de volta acima dele. Nino, antes de sua campanha no Irã, queria refazer uma cidade metropolitana em torno de uma síntese baseada na lei de Touro. É por isso que, escolhendo a antiga Nínive, ele convocara os estudiosos de todas as nações para ela, não para controlar seu poder, mas para aumentar sua grandeza, obedecendo-lhe em seus desígnios. A síntese falhou, como já disse, porque eles não queriam retornar aos antigos princípios simbolicamente representados nas proporções da Grande Pirâmide. Mas, do ponto de vista material, a cidade cesariana foi projetada e construída em dimensões colossais. Encerrada em um quadrilátero oblongo, tinha 87 quilômetros de circunferência, 27 quilômetros de comprimento por 16 de largura. As muralhas tinham 100 metros de altura, e 3 carros de guerra podiam passar ao lado. 1.500 torres afuniladas, com 200 metros de altura, defendiam essas gigantescas fortificações, cercadas por valas propensas a inundações. Quanto a Semíramis, após a morte de Nino, ela governou seu império absolutamente com um gênio que nenhum soberano pessoal, masculino, jamais superou. Seu nome simbólico significa a luz intelectual de Ram, a pomba inteligente de Ares. De fato, tentou, mas por meio da política, conciliar as noções e pacificar as diversas seitas de seus povos. Goma Junica era objeto de entusiasmo e admiração dos partidários da faculdade feminina, e ela trazia como símbolo, de fato, em seus padrões, a famosa pomba dos mistérios femininos. Mas mudou a cor roxa para a cor branca, dando assim vitória à antiga ortodoxia. Ela até aceitou o trinitarismo de Krishna, com o novo símbolo conhecido como Bausvaralinga. Os livros sagrados da Índia dizem que esse retorno aos princípios foi realizado naquela época nas margens do Kamudvati, o Eufrates. No entanto, longe de submeter seu poder ao do imperador da Índia, a imperatriz da Síria meditou para escravizá-lo militarmente. Mas, antes de tudo, ela queria basear sua glória em criações úteis, e para conciliar os caldeus, resolveu construir uma cidade ainda mais colossal que Nínive, e escolheu a antiga cidade colocada sob a invocação de Lou, ou Leão, que encontraremos em Ilion. À frente do corpo erudito, que se tornará seu funcionário público, convocava arquitetos, engenheiros e artistas de todos os templos. Empregava um número incrível de trabalhadores de todos os países, chegando a milhões de homens. Babilônia assim tomou proporções astronômicas, revelando a firme intenção de torná-la uma cidade metropolitana e solar. A cidade primitiva era tão grande quanto Londres, mas não era uma dimensão enorme. Sob a Hula, sob os negros, sob os árias, a terra tinha visto melhor do que isso. Semíramis estendeu o perímetro do primeiro recinto para 3 a 3,65 estádios, isto é, em morfometria antiga, para um ciclo, ou ano lunar simbólico, de 68 quilômetros de circunferência. A elevação desse recinto era, diz Ctesias, 50, medida Bashik, ou 258 pés. No cume, onde várias carruagens de arnês podiam manobrar, torres defensivas foram erguidas. Era o Nivitbel, que ainda estava envolto pelo Ingolbel, o segundo recinto quadrilátero de 85 quilômetros, com mais de 140 metros de altura, 75 de espessura, ladeado por torres de 315 pés, e perfurado por 100 portões. No centro da parede dupla estava, atravessando o Eufrates, a cidade imperial com sua torre glomônica, seus observatórios, seus templos, seus palácios colossais, suas pontes de quilômetros de comprimento e o rugido de sua maré humana. 4 cidades como Londres teriam sido confortáveis em Ingolbel. Aristóteles comparará a Babilônia a um país inteiro cercado por muros, e não a uma cidade como a mesquinhez europeia os entende.
nos palácios imperiais, com quase 400 metros de altura, as torres e muralhas brilhavam sob o sol oriental com seus relevos policromados e suas estátuas de bronze representando caçadas alegóricas, heróis e deuses. O palácio da imperatriz abria-se por 3 portas de bronze sobre câmaras do mesmo metal, por um mecanismo interior que avisava ao longe. Perto da Babilônia, ela havia mandado cavar um lago de 35 metros de profundidade, pavimentado como uma piscina, de tijolos vermelhos, com macadame e medindo 220 quilômetros de circunferência, 55 quilômetros, ou quase 14 léguas de cada lado. Ela havia desviado o rio para esse lago artificial, a fim de ter entretanto construído no leito do Eufrates um túnel abobadado de 5 metros de espessura, feito de tijolos cobertos com asfalto fervente. Este túnel formava uma galeria de 15 metros de largura e 12 metros de altura, apenas até o início do arco da abóbada. Em 7 dias, os engenheiros sacerdotais concluíram este trabalho, no qual tudo foi calculado com antecedência, de acordo com a capacidade do lago artificial e o tempo necessário para que o Eufrates reentrasse em seu leito. Na hora marcada, o rio rolou sobre a galeria subterrânea, que ligava as 2 fortalezas, os 2 palácios imperiais a leste e a oeste. 2 portas automáticas e secretas de bronze fecharam as bocas deste túnel, eles ainda existirão na época da conquista persa. Isso não é tudo o que eu teria a dizer sobre esta cidade, se eu não estivesse limitado pelo assunto principal deste livro. Gostaria de poder fazer o leitor penetrar na vida desta colossal metrópole, nos seus palácios, nos seus templos, nos seus laboratórios, nos seus observatórios. Gostaria de mostrar como, mesmo quebrada em sua síntese, a ciência ainda era imensa em todos os seus aspectos. Gostaria de poder falar do lado esotérico dessa ciência levada à alquimia, à magia e à teurgia. Mas devemos correr para a tarefa mais urgente, isto é, para o levantamento dos planos do organismo social, que eram então desconhecidos do poder pessoal. Tel é a metrópole onde as questões que são o tema do presente livro foram agitadas entre os estudiosos ortodoxos. Tal era o mundo intelectual e político, a partir do qual partiriam os iniciados Nelcamid, conhecidos pelo nome simbólico de Abrão, inimigos natos de governos puramente políticos. Agora, pergunta a todo leitor de boa fé, para quem a Bíblia é algo mais do que um gris-gris, um fetiche, um ídolo de palavras incompletamente traduzidas, se, na presença de tal estado social, Moisés se deu ao trabalho de contar a história de um velho pastor fugindo com sua esposa da cidade de Ur em Caldeia. Sim ou não, a Babilônia de Semíramis, como Ctesias, Gumarca, Heródoto, Aristóteles, falam, sim ou não, essa metrópole supõe corpos eruditos, cujos engenheiros são pelo menos iguais aos nossos. Então é admissível que o movimento dos ortodoxos de Abramide seja algo diferente do desenvolvimento de uma doutrina científica e social? Mas voltemos a Semíramis. Mencionarei apenas para registro as pontes colossais que ela havia jogado sobre o rio, em pieres de 12 por 12 pés, o cimento dos pieres debaixo d'água, a subjugação das pedras por pontas de ferro, a forma prismática dos pieres cortando as ondas, os pisos de cedro e cipreste, com 30 metros de largura, colocados sobre enormes tábuas de madeira de palmeira, os colossais cais de ambos os lados do Eufrates, o templo de Júpiter ou Belus com seu colégio de astrônomos, a gigantesca estátua de Semíramis a cavalo, ameaçando uma pantera, símbolo do Império Indiano, com um dardo, um adnino matando com uma lança um leão, símbolo do Irã de Zoroastro, etc. Uma última palavra sobre o assunto dos imensos terraços conhecidos como Jardins Suspensos, e teremos descrito brevemente o trabalho metropolitano de Semíramis. Mas a ideia do império arbitral que precedera seu império arbitrário, e que permaneceu sua antiga testemunha e juiz sempre presente, assombrava esse anarquista imperial. Então, sem provocação, ela declarou guerra às Tabrobates, depois Cuxa. Essa guerra estava preparada há muito tempo. Durante 3 anos, à medida que a mão de obra se tornava menos necessária na capital, Semíramis convocara para a bandeira todas as reservas de seu império. Além disso, ela havia vinculado por tratados toda a Confederação das Repúblicas Fenícias, para fornecê-la com sua marinha, e para transformar seus navios mercantes em transportes, em caso de surpresa do lado do Golfo Pérsico. Da Fenícia, da Síria e das ilhas do Mediterrâneo, ela trouxe engenheiros navais para construir uma frota para a navegação dos rios e reforçar o corpo de ponteiros.
Para contrabalançar o formidável suplemento que os elefantes forneceram ao imperador da Índia em seu corpo de artilharia e tripulações, ela construiu enormes motores de guerra carregados nas costas de camelôs. No final do terceiro ano, 3 milhões de infantaria, 500 mil de cavalaria, 100 mil carros e máquinas de guerra e 100 mil soldados montados em camelôs foram mobilizados e concentrados em Bactria. Stabrobates rejundit por uma organização da defesa não menos formidável. Seu exército era ainda mais considerável, e para defender o Indo ele tinha até 4 mil barcos de bambu. Em seguida, enviou a Smiranis, através de seu embaixador, uma carta do soberano pontífice, pedindo à imperatriz da Assíria que suspendesse uma guerra injusta, que nenhuma provocação havia motivado. A viúva de Nius respondeu mandando lançar os barcos de guerra, e a batalha começou no Indo. A árdua vitória permaneceu com a iniquidade, que se apressou em atribuí-la, como em nossos dias, ao Deus dos exércitos. O imperador indiano fingiu uma fuga para provocar a passagem do Indo. Uma imensa ponte foi lançada sobre o rio pelos engenheiros assírios, e todo o exército foi lançado com Semíramis na frente. 60 mil homens permaneceram na outra margem, para proteger a cabeceira da ponte contra qualquer surpresa. Stabrobates logo se desmascarou e deu batalha. Depois de um terrível massacre, o exército assírio foi posto em fuga, e os Kusha tentaram tomar o próprio Semíramis. Seu cavalo a salvou, e ela se juntou às suas tropas, que estavam caindo, na travessia da ponte do Indo. Em seguida, ela mandou cortar essa ponte, que desabou sob a vanguarda de Stabrobates. Por ordem do soberano pontífice, este permaneceu do outro lado do rio, cuja passagem o tornou impuro, uma vez que os seguidores de Irshou haviam sido rejeitados pelos ortodoxos. Assim são os dois tipos de impérios, que Moisés colocará sob os nomes de Nimerod. A primeira limitasse ao alcance do seu território, o segundo, essencialmente anquerani, arbitrário e brutal, foi, no entanto, Von Tikusha concedeu a Semíramis a troca de prisioneiros de guerra, e a imperatriz da Síria retornou a Bactra, tendo perdido 2/3 de seu exército, ou 2,5 milhões de homens, diz Jodoro Sículo, ao qual devem ser adicionados vários bilhões de francos. Agora, sem que ir? Armas de fogo e raios proibidos pelo Código de Gentous. Como dissemos ao falar de ciência na antropia, tal perda de vida seria absolutamente inexplicável e impossível, as de nossas guerras atuais não ultrapassam, em média, 7%. No artigo do código que mencionei, armas de fogo e armas raiosas eram proibidas, com mais de 100 homens ao mesmo tempo. A ciência ainda salvava a Índia, e não tendo atacado, ela não era responsável pelos males que Semíramis sozinho havia causado. Depois dessa grande figura feminina, a anarquia cesariana foi representada por soberanos sem lei, como Aralios, Armatriches e Beloco, que governaram seus próprios súditos e os povos que conquistaram com uma política de ferro e sangue. Mais uma vez, as nações clamaram ao fantasma da antiga autoridade. Mas, para pôr fim a essa suprema intervenção da ciência e da consciência, da sabedoria e da justiça, Beloco covardemente mandou assassinar o grande lama e, com suas mãos ensanguentadas, pegou a tiara e a vestiu sua cabeça asterisco como César fez, quase 2000 anos depois Iulis e Item. Então todos os santuários lamentaram o Deus social, definitivamente atingido, na pessoa de seu mais alto representante, pelo poder pessoal, a encarnação e coroação de todas as iniquidades. Os pontífices da Trácia, Etrúria, Esperia, os da Ibéria no Cáucaso, os da antiga Ibireia, os Togbas da Arábia, todos apelaram ao Senhor, e libertaram os reis e vice-reis da jurisdição imperial de Babel, do tribunal de apelação da carnificina, presidido por assassinato e roubo, cetro na mão, tiara na frente. Mas, infelizmente, desamarrar esses reis e vice-reis era precipitá-los no feudalismo, no governo pessoal dos homens e dos territórios, na competição militar, a menos que estivessem ligados ao Tribunal de Justiça do Kusha, a Suprema Corte de Deus representada pelo Grande Lama. Os Anaxes dos Trácios, os Lartes dos Etruscos, os Irregues das Bacias, fizeram nas antigas colônias de Ares o que seus colegas coroados fizeram nas metrópoles. Eles se aproveitaram da anarquia supragovernamental para afligir seus próprios países com um poder sem controle, suprimindo, na medida do possível, as liberdades e os poderes sociais dos três conselhos. O déspota da Babilônia levantou inúmeros exércitos contra eles, que foram reforçados como sempre pelos mercenários turanianos e pelos celtas europeus de Thor.
Ele forçou as confederações fenícias a fornecê-lo com sua marinha, e por 300 anos a terra e o mar beberam correntes de sangue humano. Um terço da Ásia centralizada fala cesarismo assírio. Ajudado pelo norte da Europa, correu sobre a Europa de Cid. Estes últimos tinham como aliados apenas o que marca registrada restava dos templos ortodoxos, no Egito, na Etiópia, na Arábia e entre os bodos da África. Este amanhecer sangrento da presidência das relações intergovernamentais pela força bruta, pelo destino físico, foi marcado por todos os flagelos de uma só vez. As armas proibidas foram arrancadas dos templos, as florestas do Cáucaso, dos Balcãs, da Grécia, da Itália e da Espanha foram queimadas, e as montanhas lesianas passaram a ser Pirineus, carne em chamas. A alma da terra parecia ser movida pela fúria dos espíritos coletivos da alma, e pela anarquia soprada por eles em sua atmosfera. Como que cansada de paciência e saciada com a iniquidade, a velha mãe, por sua vez, desencadeou a anarquia de seus piores períodos geológicos. O fogo central sacudiu a frágil crosta do globo ao longe, o mar subiu, e dilúvios parciais, assustadores, foram soprar o Áltico, a Ásia Menor e Tatara. As montanhas de Tessália vomitavam seus lagos. Durante 7 anos, o atmosférico recusou as suas chuvas à terra arável. O Etna cuspiu suas primeiras chamas no espaço, e o solo ondulando como um mar furioso, engoliu montanhas, ilhas, cidades e devorou povos. Desde o ano de 1930 a.C., desde o crime infernal de Boloco, o estado social terreno e o próprio planeta têm sido como pessoas possuídas no meio de todas as convulsões. Ali a fome, a peste ergueu a cabeça vingadora nessa tragédia assustadora rivalizando em ferocidade com os Césares de Babel, os celtas de Tutor. Os descendentes dos antigos canibais da Europa apressaram-no por sua vez nas confederações fenitas e nas ruínas das antigas colônias. Quando a providência preside aos destinos dos povos, nas instituições que lhes são próprias, desde os cumes sociais mais altos até as casas mais baixas, a inteligência, a sabedoria e a ciência estão presentes em toda parte. Mas quando, em seu lugar, sobre essas instituições arruinadas, entroniza o destino evocado por um governo geral arbitrário, a má vontade desce do todo para a menor parte, do cume para o abismo, que, por sua vez, devolve às cúpulas sociais tudo o que estas causaram. Não só os reis se opuseram ao novo império e, por falta de controle superior, esmagaram o povo, mas o exemplo fatal chegou ao último dos pais de família, e a arbitrariedade cresceu por toda parte. Nenhuma comunidade humana foi poupada, nem os índios nem a China. Aqui, Saradeva, um capitão bandido, mata o rei de Magadha e toma sua coroa. Lá, outro aventureiro da espada, Bogdan, se declara soberano de Srinagar. Mais adiante, outro desgraçado assassina uma centenária, a velha rei da justiça Nanda, e arrebata a coroa de seu iniciado e seu cetro de cabeça de carneiro. Eu poderia multiplicar infinitamente os detalhes característicos desse período, mas para que serve? E para livrar-se desses tempos pouco conhecidos, graças à ignorância das sociedades que os precederam. Informações oficiais de nossas universidades os bloquearam em um gabinete negro, sob o nome de Heroiseides. Evidentemente que a cronologia da Septuaginta, de São Jerônimo, de Ucerius, condiz com tal ignorância, mas o ensino superior e os chamados estudos superiores tornam todas essas capitulações da consciência intelectual muito manifestas para que possamos evitar mais a verdade pura e simples. Descrever esses tempos de terrível anarquia com o belo nome de eras heroicas, é caluniar singularmente as universidades religiosas da antiguidade, que aplicavam o nome de heróis a uma classe de homens bem diferente de aventureiros e bandidos políticos. A era em questão deve ser chamada, propriamente falando, de revolução feudal dos poderes locais contra o Império Metropolitano da Síria. Foi no tempo de Semíramis que o movimento abramida ou neo-ramida ocorreu entre os ortodoxos caldeus, com os quais trataremos agora. Estava em conformidade com a reação universal dos 2 primeiros concílios contra a política pura. Aqui devemos recorrer a Moisés. O capítulo 11 de seu livro de Princípios é, propriamente falando, o segundo capítulo de um segundo livro, asterisco de uma segunda série seguindo a cosmogonia e merecendo o nome de androgonia. Item esta segunda década trata da constituição espiritual da Terra e, consequentemente, dos princípios ocultos de todo o estado social.
Abrão é considerado como um príncipe, como um espírito especial de organização social, do qual o homem chamado Abraão era apenas a representação impessoal, comparável ao Irã dos Templários, a todos os símbolos que resumem o espírito de um corpo coletivo, de um corpo religioso, militar ou outro. É o que dizem as traduções do esotérico Gênesis, Capitão Xi, v. 26 a 31. Tareli implorou a Abrão, Naor, Ara. Ara nasceu de Ló e morreu antes de Tare, em Ur em Caldeia. Abrão e Naor tomaram esposas. O nome de Abrão era Sarai, e o de Nahor Melche, irmã de Jexa, as duas últimas filhas de Ara. Tare tomou Abrão, Ló e Sarai, e os trouxe de Ur para Canaã. Se fossemos parar no sentido esotérico, nos perguntaríamos com razão por que Moisés, o sacerdote de Osíris, se deu ao trabalho de relatar o anterior. Mas, em seu hábil ideografismo, essas poucas linhas revelam um significado tão esotérico que seria necessário um livro inteiro para comentá-las. Não tocaremos aqui no lado geogônico propriamente dito, que diz respeito a certos mistérios relativos à constituição da atmosfera física e hiperfísica do nosso globo. Permaneceremos, portanto, na androgonia pura e simples, e, mais uma vez, permaneceremos dentro da média do actual entendimento europeu, pois, caso contrário, seríamos inteligíveis apenas para uma centena de pundits, lamas, iniciados tibetanos, estudiosos chineses e cabalistas judeus. Antes de mais nada, deve-se notar que, fiel à matemática dórica, à aritmologia qualitativa dos templos, Moisés nunca afirma um princípio, isto é, um princípio celestial. Ou terreno, sem amar imediatamente sua trindade ou tríade constitutiva. 11 apresenta assim a unidade ou universalidade deste princípio em um quaternário ou em uma tetéde, 1 mais 5. É o Deus biológico, Lod. 11 define Lodevaue. É o universo vivo, Adão-Eva. 11 manifesta em 3 termos, Cainabel-Sele. É finalmente o princípio de vida do nosso sistema social, Noé. A tríade aparece imediatamente, para constituir com esta unidade o quaternário habitual, Shem-On-Jafé. É finalmente um princípio social como Tare? 11 também se manifesta em um modo triplo de existência, Abrão Nahor Ara. Com relação ao propósito deste livro, o seguinte é o significado médio dos icrogrãos, que constituem o quaternário de Tare. Tare é um princípio regulador correspondente a Tor e Tora. 11 indica, como memória histórica, o brasão zodiacal dos antigos celtas europeus e dos turanianos asterisco da Ásia, como referência astronômica, a entrada do Sol na primavera no signo de mesmo nome, como um momento na Terra, a época em que toda a tradição doriana foi obscurecida por este signo, símbolo do Império Cismático Assírio. Pois quando os estudos secundários e superiores eram reservados para a iniciação sob o nome de mistérios, a festa da geração universal, coincidindo com o equinócio vernal, recaiu sobre os primeiros graus de Touro. Então as sementes simbólicas, os garanhões sagrados, hieróglifos vivos, saíram dos templos, onde foram incubados com ciência perfeita todos os tipos de vida terrestre correspondentes ao século V cósmico. Um dia, as profecias de Hermes Trismegisto dirão: ignorantes de nossa ciência e de nossa sabedoria, o futuro nos acusará de ter adorado plantas e animais. A ignorância, aliás, aliada ao fanatismo, não deixou de acrescentar este insulto a tantos outros. Mesmo assim, os emblemas da situação da Terra e de seu sistema solar no universo eram exibidos em festivais diurnos e noturnos, o que também levava a ignorância a dizer que as estrelas eram adoradas, quando na realidade eram o espírito e a alma universal que ali eram saudados, assim como as inteligências vivas da sua inefável união. Seja como for, Tare tem, como tríade constitutiva de seu novo ciclo, Abrão, Naor, Ara, do qual o seguinte é o significado do meio. Aberran significa tanto paternidade quanto filiação de Ran, ou seja, renovação do organismo social de Ares, com base na intelectualidade científica do cordeiro. Naklior significa a cessação do movimento. Ara significa a ocultação do fogo gerador. Este último hierograma é completado em Ló, que expressa o envoltório do mistério, o luto do templo, o cimento do santuário, o juramento de iniciação. Assim, o grupo de ortodoxos, que havia aceitado a lei de Touro na esperança de trazê-la de volta a de Ares, expatria-se com essa síntese científica e social, figurada em Tare.
Mas este último tem o caráter de ser Neo-Hamid, de deter o movimento da anarquia e de reconstituir a iniciação Doriel, colocando a questão das sexualidades de volta ao segundo plano do esoterismo. Daí os 3 primeiros versículos do capítulo 12 do Gênesis, o significado do meio é suficientemente sugerido pelas traduções. O Senhor, disse a Abrão, saia de sua terra, de seu parentesco e da casa de seu pai, isto é, da lei e do regime de Tareli e entre na terra que eu lhe revelarei. Vou tirar de vocês um grande povo, e todos os povos da terra serão abençoados em vós. Abrão e Nachor tomam as mulheres, isto é, na ideologia sagrada, almas da vida, faculdades criativas, poderes genéticos, inteligências orgânicas. Abrão, renovação da constituição de Dela Raina, ou de Brahma, tem a mesma mulher, Sarai, reaparecimento de Saravasti. Este hierograma significa esfera Hal, Sarraí. Isso indica que o movimento da Bramida, oriundo de um ciclo rompido, tende à sua reconstituição universal na ciência e na ordem social. Nahor, a parada do movimento naturalista, tem por sua simbólica mulher Melka, fusão da terra, Melka, irmã de Jéssica, a vida ou salvação de toda a terra. Essas definições médias, embora não forneçam o vigor científico do significado transcendental, nos permitirão dissipar a vegetação rasteira dos detalhes e traçar de cima o plano de batalha dos Abramides. Assim, do sacerdócio caldiano, deprimido pelo governo arbitrário, veio um movimento sintético e enciclopédico de iniciação, com o objetivo de salvar o mundo inteiro, difundir todas as suas divisões políticas e de trazê-las de volta à unidade intelectual e social da antiga sinarquia. Enfim, como as religiões e os governos políticos, apesar do conflito entre autoridade religiosa e ordem social, a conspiração Neo-Hamid coloca como princípio sua aliança com a vida e as classes econômicas, em estilo hieroglífico, com a terra de Canaã. Nota-se que este último hierograma expressa, do ponto de vista androgônico, o antigo empório, o que os ingleses hoje chamariam de bolsa de valores, o próprio princípio da emporocracia. Modalidade de Han e Cain. Esse hierograma caracteriza, de fato, a economia física do universo em Cain, do nosso sistema solar em Han, do nosso lobby e do nosso estado social planetário em Canaã. Finalmente, no contexto comparativo, essa palavra se aplica às forças conversíveis da economia, ou aos indivíduos que as transacionam, financistas, industriais, comerciantes, artesãos. Assim, em seu Sarai, em sua completa esfera enciclopédica, que Moisés, os profetas e Jesus Cristo desenvolverão mais tarde, a conspiração de Abramid calculou antecipadamente, com precisão soberana, por quais alavancas o orbe das atividades humanas poderiam um dia ser reduzido a uma medida comum, a uma lei e centro universais. Sem revelar mais do que é necessário certas profundidades, vou no entanto salientar que a ciência econômica, mal esboçada hoje na Europa, foi então singularmente desenvolvida. Assim, o esmagamento dos povos pelo cesarismo caldeu, nesta ordem como em todos, foi objeto de crítica universal. Era para aqueles que buscavam escapar de todas as condições antieconômicas das grandes centralizações políticas. Opostos entre si, e foram em massa, como fazem hoje para a Artérica e a Austrália, para os países confederados, cujo comércio, sendo a principal preocupação, deixou livres as mentes preocupadas com outra coisa. Como resultado de impostos permanentes e guerras contínuas, a falência e a fome estavam no Império Caldiano, quando os dórios Abramido deixaram, após a derrota de Serairamis pelos Kuxa. No Egito, a ordem religiosa em questão, tomou a língua entre os dórios da Universidade de Tebas. Ele até mesmo se abriu até certo ponto para o faraó como membro do Colégio dos Deuses, e deu-lhe um vislumbre do escopo de sua enciclopédia científica e social. Mas o chefe da ordem não apresentou essa síntese como sua, deu-a como obra, que apoiaria se necessário. É assim que devemos entender o 11º capítulo de Gênesis, do 11º versículo ao 20º. O sentido esotérico dos tradutores faz de Abrão um personagem singular. Versículos 14, 15. E os egípcios viram que esta mulher era muito bela, e o primeiro povo da terra, tendo-a dado conhecimento a Faraó, e tendo-a louvado muito diante dele, foi levada ao palácio do rei. Felizmente Sarai significa raio de esfera ou enciclopédia, e Abrão a renovação da lei de Ares e a intelectualidade do cordeiro.
Mas, se os ortodoxos do Egito acolheram o pensamento renovador da Ordem das Abramidas, o faraó, advertido pela polícia do Império Caldeus, logo soube que ele tratava-se de um movimento antipolítico e contrário à anarquia do poder pessoal. Daí os versículos 18 e 19 do mesmo capítulo, que devemos ter cuidado para não tomarem seu aspecto esotérico. Quando o faraó mandou chamar Abrão, disse-lhe: "Por que me fizeste isto? Por que você não me avisou que ela era sua esposa? Por que você disse que ela era sua irmã, para me dar motivos para tomá-la como minha esposa? Então aqui está sua esposa que estou lhe devolvendo agora. Pegue e vá embora." É evidente que, se o sentido esotérico que indico não existisse sob essas traduções grosseiras, o precedente seria mais digno do teatro do Palais Royal do que de um livro sagrado dessa importância. Faraó, sabendo que a reforma, que o havia seduzido primeiro, era peculiar aos abramidas e não o ato da imperatriz da Síria, não queria entrar em guerra com esse formidável adversário para a simples satisfação de um grupo de descontentes, que não importava para ele. Além disso, mesmo no Egito, ele temia qualquer imprudência dos ortodoxos, pois a invasão de Xalita estava se aproximando. Por isso expulsou a ordem dos Abramida e com sua simbólica esposa, isto é, com sua reforma intelectual e social. A ordem, então, direcionou seus passos para as confederações imporocráticas da Síria. Assim, vemos, na história moderna, o pensamento buscando nas cidades livres ou anseáticas, na Flandres ou na Inglaterra, uma liberdade incompatível com os grandes estados militares e governos pessoais, fechados uns nos outros. Síria antiga, pertencente quase inteiramente ao cisma dos Ionijas, no entanto, não se submeteu ao Império Assírio. Ela estava vinculada a ele por tratados, mas, embora fosse sua vassala, conservara sua independência. O tipo de nações imporocráticas ou mercantis é o mesmo em todos os lugares. O empório era o coração dessas sociedades, a universidade, isto é, o templo, veio apenas na segunda linha. O terceiro conselho, a Câmara dos Comuns, por assim dizer, governava sob o nome do Senado, com um presidente, sufete ou tirano, executor da lei de Thor. Era a democracia burguesa das repúblicas da antiguidade de nossos dias, com uma religião puramente formalista por fora e reduzida por dentro a uma educação universitária, naturalista. Nenhum concílio dos deuses, nenhum conselho de Deus, na realidade. Assim, o terceiro concílio viu-se à mercê do primeiro anarquista que apareceu, que, para se apoderar de uma ira, confiou diretamente na demagogia. Toda esta parte do mundo foi predestinada pela sua situação geográfica a ser um verdadeiro país de Canaã, a terra por excelência das trocas e transações econômicas entre os três continentes. Misturavam-se raças como línguas, nas quais predominava o fenício. A prosperidade abundava ali com liberdade e paz, na proporção em que esses benefícios eram retirados dos grandes estados em guerra. A própria guerra foi motivo de comércio. A Ásia Menor era então o que certamente se tornaria novamente uma espécie de Inglaterra e Holanda, uma Suíça com o mar dentro nesse aspecto, como em muitos outros, nunca a esfera e o raio do ciclo de Abramid foram mais bem orientados, nem a ciência caldiana que os traçou mais aparente à observação. No Império de Ares, a Síria, como o próprio nome indica, havia sido declarada a terra do Senhor, ou seja, ir neutralizada e sujeita diretamente ao Cuxa e ao Lama. O nome da Judéia, que a Palestina ou a terra dos Palas tomariam mais tarde, lembrava essa antiga organização teocrática. Este nome é encontrado, não só na Índia, como eu disse, mas no antigo reino do Sião, a Judéia, que também estava diretamente sob o Lama do Paradesa. Em meio ao dilúvio da invasão junica, que veio da Índia e de Tura, apenas uma cidade havia permanecido como ilha, com uma organização conforme à antiga ordem das coisas. Era a antiga Salem, cujo nome significa paz universal. Templo do Deus Supremo sob o pontificado de um iniciado, que usava, além da mitre, a coroa de ouro dos árbitros reais, além dos chifres do carneiro, os símbolos do cordeiro, 3 concílios sinárquicos, tal era a organização desta cidade santa. Respeitada pelos cismáticos, esta sinarquia real e ao mesmo tempo sacerdotal deixou livres todos os templos e todos os tronos secundários da Ásia Menor. Representava a antiga arbitragem, o grande Deus científico e social, guardando a paz dos ensinamentos e dos poderes. No culto, os sacrifícios não eram sangrentos, como os dos iniciados dos grandes mistérios.
Era a comunhão do pão e do vinho, como era praticada em todos os santuários ortodoxos. As grandes tempestades políticas, que atingem e quebram os grandes reinos, haviam passado sobre as torres desta cidade, deixando intacta sua primitiva sinarquia. Como uma Suíça Oriental, a Ásia Menor e a Síria eram ainda mais seguras porque 4 reinos as teriam disputado, de armas em mãos, assim que um deles quisesse plantar sua espada lá, e é isso que vai acontecer. No entanto, 1000 anos de anarquia entre as grandes diretorias da antiga sociedade não foram isentos de repercussões, lá como em todos os lugares. A Síria passava então por uma crise interna, que Abrão e seus iniciados observavam com muito mais cuidado, porque conheciam as causas. A intriga síria, jogando fora a máscara da diplomacia, interveio pelas armas, ainda que indiretamente, nas disputas dos cantões reais dessas repúblicas fenícias. 12 anos antes, um príncipe de Susiana, Quedorlaomer, uma criatura da política assíria, havia submetido os senados e seus sufetes coroados ao seu poder arbitrário. Tratava-se de uma violação disfarçada do antigo pacto pelo qual as divisões políticas do cisma jônico, do Império Assírio, das repúblicas ou federações fenícias haviam se comprometido a respeitar a independência uns dos outros. Mas quanto valem os tratados políticos? A história da Europa está aí para nós na presença dessa violação de direitos antigos colocados pelos próprios cismáticos sob a invocação de sua religião. O Melquisedeque, rei da justiça de Salém, permaneceu, como árbitro da velha ordem das coisas, em uma atitude absolutamente neutra, esperando que os reis cismáticos recorressem a ele. Bera rei de Sodoma, Pirsash rei de Gomor, Sinab rei de Adma, Senseneber rei de Zebuim, Zohar rei de Bela, pegaram em armas. Reforçado por seus aliados de Sinhar, Elazar e Galileia, Quedorlaomer teve que lidar com uma revolta quase geral. Em Asteroto Carnaim, Kirjataim, Paran, Mispa e Atsatsutamar, ele teve que esmagar sucessivamente os exércitos desta confederação. Os Refaira, os Zuzim, os Emim, os Erias, os amorreus, os homens das planícies, os das montanhas, levantaram-se contra a arbitrariedade assíria. Finalmente, em batalha campal, os 5 reis da Liga da Independência Síria foram derrotados no Vale de Sidim pelos 4 reis subservientes à política do cesarismo babilônico. Enquanto isso, um ambicioso general anarquista do deserto, Shalit, estava subjugando o Egito e a ortodoxia tebana, que os abramidas haviam avisado. O chefe da filiação doriana estava então à frente de um colégio de 318 iniciados, ver Gênesis. Capítulo 14, versículo 14. Aposentado para seus aliados, Mamre, Escol e Aner, neutros na aparência nesses debates, como o rei ortodoxo de Salém, ele de repente interveio contra a Liga Assíria. A ordem retoma o tesouro de a associação e certos livros esotéricos que, sob o nome hierático de Ló, haviam sido apreendidos pelos vencedores. É neste momento que a Bíblia esotérica o mostra em contato aberto com os reis derrotados, e que a grande figura de Melquisedeque aparece. Jesus e o movimento cristão referir-se-ão, 22 séculos depois, a esta luminosa tradição, a esta autoridade anterior e superior ao judaísmo, degenerada do seu programa cíclico e caída no sectarismo e no particularismo de um culto nacional ou político. Eis o texto, ou melhor, a versão ordinária do texto, exceto por 2 palavras que darei o significado. No Vale Real, o rei da justiça de Salém tem o pão e o vinho trazidos, pois foi pontífice de Lélio. Ele os abençoou e disse: Bendito seja o Neo-Ramismo por Euilelion, por Deus, o gerador masculino supremo, que move, une, os dois e a terra. E bendito seja Deus, supremo gerador masculino, que colocou opostos em seu poder, e a ordem dos abramidas deu ao rei da justiça ao todo. Estas poucas palavras revelam muitas coisas. A posição do chefe da ordem doriana de Caldec diante de Melquisedeque, rei da justiça de acordo com a antiga sinarquia, é a de um iniciado diante de um iniciador, de um discípulo diante de um mestre, de um membro do Conselho dos Deuses diante de um representante do Supremo Conselho. Ambos são dóricos e se conhecem como tal, pois o rei invoca o dos nomes sagrados que significa o princípio gerador supremo, o espírito masculino, é o Ion, o princípio da luz física. Sua faculdade feminina é a lona, a alma orgânica do mundo, da qual a luz física é um dos veículos. Além disso, os 2 lingajas presentes recebem a comunhão sob as espécies sem sangue,
reservadas para a mais alta iniciação e o mais alto sacerdócio da religião do Cordeiro em todos os santuários do antigo Império de Ares. Mas Abrão recebe, e Melquisedeque dá esta comunhão, que implica, como consequência ritual e acadêmica, uma iniciação final, uma instrução superior de Abrão pelo pontífice rei de Salém, e uma transmissão testamentária da antiga sinarquia científica e social. Enfim, este rei da justiça não tem antepassados. Sua tiara e coroa procedem da antiga lei, iniciação e exame, consagrada pelo sumo pontífice, o grande lama que então se refugiara no Himalaia. Abrão volta, como vimos, ao colégio dos deuses e, portanto, ao concílio de Deus do sacerdócio caldiano, designado por Moisés sob o hierogranímio Ar e asterisco Shezad. 11 Pague a Melquisedeque, ao rei da justiça, o dízimo do todo, o dízimo do ciclo. Isso porque o pontífice da cidade da paz ainda era o representante da totalidade da antiga lei. Pelo contrário, os 2 primeiros concílios da Caldeia já não estavam diretamente relacionados com o sumo pontífice. Deprimidos pelo burocratismo do Império Assírio, já não representavam a antiga autoridade, cuja condição fundamental era subordinar o poder, e não ser subordinado a ele. Belochus logo se apoderaria da tiara no sangue de um soberano pontífice. Assim, para reconstruir, no decorrer do tempo, a antiga universalidade intelectual e social, para reconstruir o ciclo do Cordeiro e do Carneiro, a ordem neo-remida fixou residência nos países livres da emporocracia fenícia depois de ter tido sua nova síntese estampada pelos ortodoxos do Egito que viram que era muito bela, em Gênesis, capitão 12, v 14. Além disso, à frente de seus 318 iniciados, tomou o lado dos vencidos da Confederação Síria contra o Império Assírio, tirou dos aliados deste último a iniciação que eles haviam falsificado, e que eles haviam usado para um propósito político. Finalmente, mestre do tesouro de sua ordem, que lhe fora tirado, o chefe deste colégio de ortodoxos submete-se ao representante da antiga autoridade, e recebe a consagração testamentária dela. Este é o ponto de conexão que se conecta com a intelectualidade científica e a doutrina social da antiga sinarquia, o movimento Neo-Ramia, que posteriormente determinará a constituição de um povo destinado a preservar os 50 capítulos contendo tanto essa intelectualidade quanto essa doutrina social. No próximo capítulo, voltaremos ao Egito, que Shalita acaba de invadir. Acompanharemos de perto o desenvolvimento do Neo-Aramida entre os Oorianos ortodoxos, governados por reis cismáticos. Finalmente veremos Moisés agarrar magistralmente as rédeas da ordem, e chamar para si os celtas Bodom, a velha guarda dos sinarquistas, em torno de uma universidade real de Deus, Israel, uma contração de Svarael,